E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui do nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo reflexões sobre o momento atual de mercado que a gente está vivendo e tentando, de alguma forma, quem sabe, ajudar você que está começando a investir e não entende tanto sobre o mercado. Já faz um tempinho e agora, recentemente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que os juros permanecerão nesse patamar extremamente restritivo de 14,75% durante muito tempo. Lembrando que é um patamar mais alto de uma das piores crises que o Brasil já teve, que foi durante o governo Dilma, quando ficou a 14,25% durante aproximadamente um ano. Agora, há pouco tempo, foi aumentado para 14,75%, superando o tempo do governo Dilma, e eles ainda estão prometendo que vão ficar durante muito tempo nesse patamar extremamente restritivo. Alguns até apostam que vai ter mais altas na Selic. Esse cenário complicado faz com que muitos investidores fiquem com medo. Só que nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que me fazem acreditar que esse cenário pode ser extremamente benéfico para o investidor, totalmente contraintuitivo do que a maioria das pessoas pensam. Sempre que a gente associa juros altos, a gente sempre pensa que é algo que é, digamos, ruim para a bolsa. Só que isso não é necessariamente verdade. De fato, para os negócios, para o mundo real, juros altos são péssimos para a economia como um todo. Mas como o foco aqui do nosso vídeo são investidores e pessoas que investem na Bolsa de Valores e em outras classes de investimento, eu quero trazer 5 pontos que podem beneficiar esses investidores. O primeiro ponto que eu acho interessante é que ele abre uma janela boa para quem tem recursos investidos na Selic. Então, com a Selic a 14,75%, consequentemente, os seus investimentos em renda fixa vão render um pouco mais e te proteger, de certa forma, da inflação. Lembrando que é muito difícil você, de fato, estar 100% protegido da inflação, porque geralmente a inflação acaba sendo superior aos investimentos de renda fixa, mas com um investimento que rende 14,75% ao ano, você se sente um pouco mais tranquilo em protegendo os seus investimentos. Então, por mais que a renda fixa não seja o melhor investimento, para mim é só um ponto para você estacionar o seu dinheiro e se proteger da inflação, acaba sendo muito benéfico para o investidor que destina recursos nesse tipo de investimento quando os juros ficam extremamente elevados. Lembrando que não existe almoço grátis, se os juros estão elevados são porque a inflação também está. Então não pense que esse dinheiro que rende mais na renda fixa, de fato você está ganhando dinheiro. Muitas vezes você está se protegendo e até mesmo pouco se protegendo da inflação que corrói o valor de poder de compra dos investidores. Segundo ponto que pode ser muito benéfico desses juros altos para quem investe em ações da bolsa é que quem sabe escolher e faz um bom stock picking de ações acaba se saindo muito beneficiado em momentos mais restritivos. No início desse ciclo, certamente, essas ações acabam despencando de preço, assim como todas as ações da bolsa, mas com o passar do tempo, esses juros altos e esse patamar restritivo de juros faz com que muitas empresas comecem a tomar decisões estratégicas mais inteligentes. Então, num cenário de juros baixos, geralmente as empresas acabam usando muito recurso de terceiros e ficando mal acostumadas. Então, empresas ruins acabam crescendo, empresas que não têm a mínima qualidade acabam subindo na bolsa de valores mesmo sem dar nenhum tipo de resultado ou lucro. Ou seja, esse momento de juros altos, para quem escolhe bons ativos, acaba sendo muito interessante, porque acaba eliminando aquelas empresas que não tomam decisões estratégicas e que não têm cultura da bolsa e acabam valorizando aquelas empresas que de fato fizeram o dever de casa. Então as empresas que
que estão corrigindo problemas do passado, estão tomando as atitudes corretas, acabam se saindo muito mais beneficiadas depois de uma crise. A crise geralmente acaba sendo amiga do investidor que faz boas escolhas e inimiga do investidor que faz más escolhas. Então, os investidores que escolhem boas empresas, com boa gestão, com bons números, com bons resultados, acabam se saindo muito beneficiados depois de tudo isso e com rendimentos superiores à renda fixa. Algumas ações até dobram, triplicam ou quadruplicam de preço depois que essa crise passa. Portanto, esse tempo longo de juros altos pode ajudar a filtrar os investimentos na Bolsa de Valores, eliminando empresas ruins e colocando empresas boas em patamares melhores. O terceiro aspecto dos juros altos por bastante tempo é que, de fato, mesmo sendo um remédio amargo, pode ajudar a controlar sim a inflação. Porque quando os juros sobem, a tendência é que a inflação comece a ficar mais controlada, já que os aumentos de preço acabam acontecendo de maneira mais moderada. Ou seja, esse abuso dos empresários, esses aumentos de preço abusivos acabam sendo controlados quando a gente tem momentos mais altos de juros. Obviamente que seria muito mais interessante não precisar aumentar os juros para controlar a inflação, mas infelizmente a ganância dos empresários, a ganância dos negócios faz com que os preços sempre subam cada vez mais. E se não tiver meios para poder controlar essa situação econômica, a situação acaba ficando fora do controle. Então, juros altos acabam sendo necessários durante um período de tempo e, infelizmente, a gente não está conseguindo controlar a inflação com esses juros, por mais altos que sejam, e o Banco Central se obrigou a aumentar mais ainda os juros e deixar por mais tempo ainda. A economia está muito resiliente e está aguentando mais do que o esperado. Parece algo estranho a gente torcer para a economia desacelerar, mas infelizmente o único jeito de controlar de fato a inflação é ter um período um pouco mais de recessão para controlar essa situação. Infelizmente isso significará empresas quebrando, empresas mal administradas sendo eliminadas do jogo, desemprego aumentando, enfim, uma situação que a maioria dos brasileiros não quer que aconteça, mas que às vezes pode ser necessária para se controlar sim a inflação. Então, isso pode ser benéfico para aqueles que têm estratégia, para aqueles que conseguem se manter de pé e nesse momento de dificuldade. Isso é óbvio, ninguém gosta disso, ninguém torce para isso, mas infelizmente se tornou uma situação necessária para essa inflação que está persistindo ser controlada de fato. E se de fato for controlada e de fato cair, em algum momento mais cedo ou mais tarde o ciclo de queda nos juros vai surgir. E a gente não precisa nem falar que as ações sobem de maneira antecipada e vão subir muito antes mesmo de ser anunciado. Então, às vezes, mesmo com os juros nessas alturas durante muito tempo, em um momento do nada as ações vão disparar de preço porque elas antecipam os movimentos. Quarto ponto interessante, esses juros altos obrigaram as empresas a fazerem menos dívida e usar menos o capital de terceiros. Então, aquelas empresas que estavam mal acostumadas, usando capital de terceiros, gastando dinheiro a rodo, fazendo péssimos investimentos, se obrigaram nesse cenário de juros altos longo a reduzir a sua alavancagem, a reduzir a sua dívida, começar a melhorar o perfil da empresa, a destinação dos resultados, e ficou um pouco mais inteligente o método que eles começaram a administrar a empresa. Ou seja, depois de passar por um cenário de extrema dificuldade com juros muito altos, essas empresas que não conseguiam tomar decisões inteligentes passaram a tomar decisões melhores, meio que de maneira obrigada. Obrigou esses empresários, obrigou essas empresas a tomarem decisões mais estratégicas, melhorar a cultura, às vezes até diminuir a equipe, reduzir salários, tirar pessoas que não têm competência de certos cargos, enfim, decisões inteligentes que podem ajudar essas empresas a serem mais bem administradas.
Tempos longos e juros altos ajudam a fazer bons empresários e a fazer com que empresas se tornem melhores. Lógico que algumas continuarão cometendo os mesmos erros, mas essas ficarão pelo caminho e certamente serão eliminadas desse jogo da Bolsa de Valores. E o quinto aspecto também que ajudou com esse cenário de juros altos é que as próprias atitudes dos investidores melhoraram. Então esse cenário de dificuldade com a Selic alta, bolsa caindo durante muito tempo, bolsa largada, fez com que muitos investidores aprendessem muito com tudo isso. Então aquele investidor que tempos atrás escolhia qualquer ação, investia em qualquer empresa, tomava decisões precipitadas, começou a estudar mais os investimentos para terem decisões melhores. Obviamente que a maioria vai desistir, a maioria das pessoas vão simplesmente abandonar quando as coisas estão difíceis, mas aquelas pessoas que de fato estão interessadas, querem aprender, acabam evoluindo e se tornando investidores melhores. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.